Salve Maria, meu nome é Wellington, sou um dos membros do Instituto Regina Coeli e nós estamos aqui no curso A História da Companhia de Jesus. Nós já estamos na terceira aula, por isso te convido a entrar na nossa playlist no YouTube e ver a primeira e a segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre a conversão de Santo Inácio, esse homem tão importante na história da nossa igreja, para a história da educação, e temos muito que aprender com ele. E para falar da história da Companhia de Jesus, não tem como não falar dele, né? Nós precisamos entender quem é esse homem, esse santo homem. Por isso nós vamos lá, hoje, dar continuidade a tudo isso que nós estamos falando. Na última aula, nós vimos Inácio ali como herói e guerreiro. E vimos ali que ele, depois da batalha de Pamplona, ele é enviado para sua casa, para o castelo de Loyola. E agora nós vamos continuar essa história tão linda de conversão desse grande homem. Quando Inácio chegou até o castelo de Loyola, o seu pai, Dom Beltrão, já havia falecido. Então, o seu irmão, Dom Garcia, abandonou o exército, se casou e estava ali, responsável pela família, no castelo de Loyola. Então, é nesse contexto que Inácio retorna, né, à sua casa. E quando Inácio retorna à sua casa, ali vieram os médicos da família e vão perceber que o trabalho que os médicos tinham feito lá na Batalha de Pamplona, antes da chegada de Inácio até o castelo de Loyola, não tinha surtido efeito. Então eles perceberam que teria que fazer uma nova cirurgia. Então ali eles dizem para Inácio, né, que vai ter que fazer uma nova cirurgia, senão ele ficaria defeituoso. E aqui nós vemos uma grande dificuldade, né, em Inácio, que é aquele orgulho, né, a vaidade. Então, ao mesmo tempo misturado com fortaleza, com força, com coragem, né, mas é uma força, uma coragem que estava sendo canalizada de uma forma e para um fim último errado, né? Então, ele já diz ali para os médicos, né, que já poderia fazer a cirurgia, né, que ele falou, não pode fazer, porque eu não quero ficar coxo, né? Como que eu vou me apresentar diante das moças do reino? Como que eu que sou visto tão conhecido pela minha beleza, né? Como que eu vou me apresentar? Como que eu vou voltar para as batalhas? Né? Então tinha a coragem e o orgulho. E nós vamos ver aqui nessa aula, no dia de hoje, que Deus vai moldando Inácio, que Deus vai purificando essa coisa boa que ele tinha, da coragem, né? Mas que estava sendo canalizada por um fim errado, e Deus já vai, com a ajuda de Nossa Senhora também, né? Pela intercessão de Nossa Senhora, Deus vai modelando Inácio. Então, né, já vai ali para a cirurgia logo depois. É dito para ele que é preciso quebrar a perna novamente. Então ele fala, pode quebrar a minha perna, né? E ali ele começado, né, a fazer a sua cirurgia. E Inácio suportou essa cirurgia sem nenhuma reclamação, né? Ele simplesmente ficou ali, sem se mexer, né, sem reclamar, e suportou. Eu faço aqui um paralelo, né? Eu tive uma cirurgia que eu precisei colocar uma prótese no ombro direito, né? E eu vi, né, ali com toda a medicina, com tudo aquilo que foi feito, que eu dormia, né? Fui sedado, fiquei 6 horas em cirurgia, e quando eu voltei, né, ainda com, né, o medicamento, ainda não doía, mas a hora que passou o efeito do remédio, o quanto que doeu, né? E Inácio ali aguentou firmemente, né, sem se queixar, né? Que homem forte. E tudo isso é muito importante, nós falarmos sobre isso, porque isso vai influenciar. Nós vamos ver lá na frente
esse homem aqui corajoso, que estava canalizado para uma finalidade errada, depois que descobriu e se converteu, canalizou toda essa coragem, toda essa força para um fim verdadeiro, que é buscar a Deus, buscar a santidade, né? Então, é muito importante nós falarmos sobre tudo isso. E Inácio foi, né, depois da cirurgia, ele deu certo naquele momento a cirurgia, mas também ele teve um problema de estômago, né, que esse problema de estômago vai dar problemas para ele até, né, a sua morte, e depois nós vamos ver também sobre isso, né, no final da vida de Santo Inácio, que Deus também realizou um milagre, né, aqui na vida de manter Santo Inácio com esse problema de estômago. Os médicos não acreditavam dele ter vivido tanto tempo com o estômago daquela forma. Mas isso é assunto mais para frente. E Inácio começou a passar muito mal, ter muita febre. E ali ele sentiu, né, que ele poderia vir a morrer. Então ele chama o médico, e o médico, embora, né, não dissesse ali com todas as palavras a ele, né, que esperava realmente que ele morresse, né, o médico ali deu uma força para ele, para que ele tivesse a coragem de lutar, né, mas ele já percebeu, Inácio já percebeu que ele não estava muito bem. E o irmão de Inácio, Dom Garcia, depois vai procurar o médico, e o médico diz que não espera que ele passe daquela noite, né? Então, Inácio pede, né, como a gente viu na Batalha de Pamplona, nós vemos aqui mais uma vez, Inácio pede, né, para se confessar, e toda a família ali reunida, já esperando pela morte de Inácio, né? Era uma morte praticamente certa. E o irmão, né, de Inácio lembra que Inácio tinha feito um poema em homenagem a São Pedro. E aquela noite era a noite que antecedia a festa de São Pedro e São Paulo. E ali, né, se pede, a família, Inácio pede a intercessão de São Pedro, né, para que intervisse na saúde de Inácio. Mas ali todos já estavam esperando realmente a morte, né? A morte de Inácio, todos já estavam, a família reunida, chorando, né? Porque praticamente era uma morte certa. Quando por volta da meia-noite, Inácio pega no sono e dorme de uma forma tranquila. E após, né, ele dormir, ele tem um sonho com São Pedro, que São Pedro estava curando ele. E quando ele acorda, ele estava realmente curado. Então, uma graça, né, muito grande ali que Inácio recebeu pela intercessão de São Pedro. E nós podemos ver que é interessante, né? É um santo que pede a intercessão de outro santo, né? E isso nos mostra quanto que nós devemos buscar na vida dos santos e também pedir a intercessão dos santos para que nos ajudem, nos auxiliem, não só na saúde, mas para a saúde da nossa alma, né? Que é aquilo que é mais importante. Então, Inácio acorda curado, né, desse grande problema, todos se surpreendem e agradecem a Deus realmente por aquele milagre. Mas eles percebem que ao acordar, né, alguns dias depois, que aquela cirurgia também que tinha sido feita, né, que tinha dado problema, né, que ia ter que fazer a cirurgia novamente. Inácio também ali se chateia por, né, falou assim, Deus me curou, mas eu vou ser curado, mas eu vou continuar, vou ser coxo, né? O que adianta estar vivo, mas ser coxo? E eu quero, né, tá com as pessoas do reino, com as mulheres, né? Então a vaidade, né, o orgulho de Inácio ali ainda estava muito forte. Ele queria viver, mas para viver aquilo que ele já estava vivendo, né? Ele ainda não tinha entendido a importância de uma conversão, mas
Deus vai mostrar, né, para ele, e ele vai, daqui a pouco, né, nós vamos ver isso, ver a importância de viver, mas viver para Cristo. Então, né, Inácio ali pede para que façam de novo, né, façam de novo uma abertura suficiente para pôr o osso no lugar, né, e arranque, né, tudo aquilo que está errado, tá, que deu errado ali, né. E os médicos vão dizer para ele, né, Senhor, Vossa Excelência não pode suportar tais sofrimentos. Seria necessário serrar o osso. Inácio, esse homem forte, vai dizer para o médico: pois bem, serre-se. Né? Faça aquilo que você tem que fazer. Se tem que serrar, serre. Né? E depois ainda disse, ó, e manda fazer uma máquina, né, para que possa esticar aqui a minha perna, para que ela volte no lugar, porque eu não quero ficar coxa, porque eu quero me apresentar na corte para as princesas, para as rainhas, né, para aqueles as pessoas que ele conhecia, que ele tinha, né, que era bem conhecido, que ele era bem quisto, quando nós vimos na aula passada que as pessoas do exército gostavam muito dele, viam ele como um herói e ele queria aquilo novamente, né? Ele queria estar vivo, mas ele não queria continuar coxo. E os médicos vão dizer: Senhor, admiro a coragem de Vossa Excelência, porque o que me pede é um instrumento de martírio, é um suplício real. Por Deus, reflita. Então os médicos estão aflitos, porque é muita loucura, né? Inácio está pedindo para serrar ali, né, a perna dele novamente e fazer uma máquina que pudesse esticar sua perna para que ele pudesse voltar ao normal, e os médicos estão falando para ele: reflita, Inácio, pense bem, é isso mesmo que você quer, né? Aí seu irmão tenta impedir ele também, né? Tenta falar assim: irmão, né, você é bem quisto aqui, né? Fica aqui na nossa casa, nossa família te acolhe, né? Não importa que você vai ficar coxo, né? Nós te amamos, né? Calma, né? E Inácio, com aquele temperamento forte que nós conhecemos e que nós estamos aprendendo, ele é firme, não? Pode continuar. E olha só o que Inácio vai dizer, né? Para vermos essa questão do orgulho, quanto Inácio era orgulhoso, vaidoso, ainda aqui. Não, Senhor, tenho apego aos hábitos que tomei. Ainda que as torturas com que me ameaçam fossem 1000 vezes mais dolorosas, não hesitaria em submeter-me a elas. Que é a dor comparada com todas essas desvantagens? Então, aquilo que estava ali, que o Inácio tinha se acostumado, ele não queria deixar aquilo. Né? Ele falou assim: eu prefiro sofrer toda essa dor do que eu ser um coxo, de eu ser uma pessoa deficiente. Né? Então, tinha ali a coragem, né, de Inácio, mas como nós dissemos, estava canalizada para algo que não era importante, né, que é a vaidade. Ainda os médicos vão dizer que vão amarrá-lo, né, e ele vai dizer, né, o nosso grande guerreiro: me amarrar como um louco, uma criança? Não, não. Fiquem tranquilos, não me mexerei. Eu que passei por uma cirurgia, né, como diz, do ombro direito, e eu me lembro, né, fazendo aqui uma partilha pessoal, que na hora de trocar a tipóia, o médico só de trocar a tipóia, eu já lembro tanto que eu sofri de dor, né, depois da cirurgia, depois colocou a prótese, e ele ia fazer tudo isso e falou: não, pode ficar tranquilo, eu não vou me mexer, né, e ele ficou ali, firme. Aí no momento da primeira incisão, o médico ficou pálido, porque sabia o que Inácio ia sofrer. E olha só o que Inácio vai falar para o médico: coragem, doutor! Podemos ver algo extraordinário nesse homem, né? Por isso que depois nós vamos ver que a companhia de Jesus se tornou aquilo que ela se tornou, né? Porque nós temos aqui no seu fundador um homem firme. É claro, aqui ainda
né? Ele tem a coragem porque ele quer uma coisa errada, né? Mas tudo isso, né? Na vida de Inácio, depois nós vamos ver que vai refletir na história da Companhia de Jesus, na firmeza, né? No pulso firme, o quanto que ele vai prezar, por exemplo, pela obediência, né? Pela humildade. Depois, depois nós vamos ver também a humildade, que virou um mendigo, e sua família queria, pelo amor de Deus, você tem dinheiro, né? Não precisa ficar mendigando. Ele falou, não, eu vou viver assim, eu quero viver assim. Não tinha quem tirava isso da cabeça, né? De Inácio. Ele, depois da sua conversão, também levou toda essa coragem, toda essa virtude para o lado bom, para o lado positivo. A operação foi longa e é fácil compreender quanto seria dolorosa. Inácio não soltou um só grito, não se queixou, não empalideceu. Eu acredito, né, que Nossa Senhora já estava preparando Inácio, que o Senhor, nosso Senhor Jesus também estava preparando, porque é uma força, mesmo que antes da conversão dele, já é algo extraordinário, né? Não preciso nem ficar falando muito sobre isso, mas como isso né, nos fortalece e nos mostra que esse grande homem realmente, né, tinha uma força extraordinária. Olha só o que o seu irmão vai dizer depois. Que admirável coragem, disse-lhe seu irmão, quando tudo estava terminando. Viste cerrar esse osso como se ele fosse de outra pessoa. Pergunto a mim mesmo se eu não sofri mais que vós. Seu próprio irmão que estava ali viu que, né, o Inácio estava vendo cerrar o próprio osso. E eu acho que o irmão dele sofreu mais que ele. Nós vimos também que o médico sofreu mais que ele. Não que ele não sofreu, mas que força, né, que tinha nesse homem. Inácio respondeu: era necessário fazer esse sacrifício à elegância. Né? Ao mesmo tempo que nós vemos a força dele, daqui a pouco ele vai assim, mas, oh meu Deus do céu, né? Quando que esse homem vai entender, né? Que temos que fazer esse sacrifício sim, mas pela coisa certa. Mas já nós vamos ver, né? Como que Deus já estava modelando o coração de Inácio. Curado depois dessa operação, já tendo a chaga cicatrizada, ele se entregou, né, ali ao suplício da máquina de ferro. Então ele ficou ali longos meses sendo torturado, né, por aquela máquina que, imagina, puxava ali a sua perna para que ela voltasse no lugar. E ele não tinha, né, outra distração do que, né, conversar com a sua família, né, conversa e sente dor, mas ele estava ali firme e forte. Mas isso foi trazendo um pouco de angústia, né, no coração de Inácio. Imagina, esse grande guerreiro, esse herói, né, esse homem tão forte, né, tá ali meses e meses, né, deitado naquela cama, né, e esperando pela sua cura, né, para depois querer voltar, né, a viver bem a sua vaidade. E ele pede, depois de tantos aborrecimentos, né, de ficar ali naquela cama sem poder fazer as coisas que ele gostava, ele pede alguns livros que tratem sobre romance, da cavalaria, né, dos, dos grandes eventos, né, dos grandes heróis da cavalaria. Então ele pediu alguns, né, desses livros que, né, mexessem ali também com o ego dele, né, porque ele também era um grande herói. Se esperava, né, que ele, né, como seu tio tinha dito, que ele está escrito nas histórias, né, da Espanha, iam se lembrar dos grandes feitos. E aquilo dali mexia também com o orgulho de Inácio. Mas não acham na casa esses livros, né, de romance, de cavalaria, e acham outros livros, né? Tinham
levado para outros lugares esses livros e as pessoas na casa não conseguiram achar nada que pudesse agradar, né, Santo Inácio. Aí Santo Inácio vai dizer ainda, né, ali para as pessoas que estavam procurando: como? Te peço um romance e trazes-me livro de devoção? Estás doido? Ele não queria nem saber ali, né, de livro de devoção. Ele queria pensar ali na sua vaidade, né? E esses livros que trouxeram, né, para Santo Inácio eram A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e A Flor dos Santos, né, ambos ali na língua castelhana. Mas como não tinha outra coisa, né, não tinha o que fazer, não tinha livro, ele pega e fala: pois bem, né, vai dizer que eu disse o jovem mundano: deixa-me esses livros. Ah, que não tem outro? Deixa esses aqui mesmo, porque o que eu vou fazer? Eu não aguento mais ficar aqui nessa cama sem fazer nada. Aí ele vai dizer também: não compreendo. Do que serviria a vida se eu não encontrasse de novo minhas regalias pessoais antes da morte? Então ele está aqui de novo angustiado, né? Ele quer voltar a ter as regalias que ele tinha anteriormente, né? Ter nascido numa família tão importante, né, na história. Assim raciocinava o homem da corte, vaidoso da sua pessoa, soberbo dos seus triunfos na sociedade, orgulhoso por natureza, ardente e generoso pelo coração, dotado das mais brilhantes faculdades, e pregado pela vontade de vida no leito de dor, onde julgava não estar preso senão pela própria vontade, com o único fim de satisfazer a vaidade. Então aqui nós vemos, né, encerrando, né, essa fase aqui de Inácio, que ele estava cansado, né? Ele queria voltar a ter suas regalias, né? Que ele estava preocupado com as coisas terrenas, né, das coisas deste mundo. Embora nós podemos dizer que ele era católico, né? Ele pediu a confissão, mas ainda ele não tinha entendido, né, qual que era o verdadeiro sentido da vida dele. Ele achava que era essas coisas, mas nós vamos ver agora que ele vai se encontrar realmente com o que realmente importa. Seu irmão, né, depois de ver ele ali lendo, né, aqueles livros, vai dizer para ele, né: achais interesse na vida dos santos? E ele vai dizer: sim, Senhor, acho nelas coisas surpreendentes, que ultrapassam tudo o que os cavaleiros imaginários têm empreendido para conquistar um nome glorioso. Então aqui nós já vemos que já começou. Ele começou a perceber que os santos tinham algo maravilhoso que ele ainda não entendia, mas que era muito melhor, né, do que as histórias de cavalaria. Seu irmão vai dizer: tanto melhor, porque esta longa reclusão é dolorosa para uma natureza tão viva como a vossa. Né? Aquilo que nós já dissemos, né, daquele homem tão forte, temperamento de atitudes também tão forte. Mas aqui até peço licença, né, para mim ler agora bastante frases realmente de Inácio, que é algo importantíssimo da sua conversão, que nós vamos ver que ele passa, né, desse homem corajoso, mas que estava com um fim último totalmente errado, para um homem que começa a entender a importância, que começa a ver a importância dos santos e a importância de entregar a sua vida para Deus e também para Nossa Senhora. Ele vai dizer assim: sofro menos, meu caro irmão, desde que leio este livro. Contudo, vede, condeno-me a esse suplício para não perder a minha influência junto das damas da corte, ao passo que todos esses santos teriam sofrido tudo isto, e mais ainda só para agradarem a Deus. Eles ganharam uma eternidade de felicidade em recompensa da sua vida penitente, ou do martírio que aceitaram, e eu apenas terei sorriso de mulheres, os louvores cortesãos como única recompensa. Pergunto a mim mesmo:
O que ficará de tudo isso quando eles e eu tenhamos envelhecido? Então aqui ele já começou a mudar a chavinha, né? Olha, os santos fariam tudo isso que eu fiz e muito mais. Só que eles vão ganhar a eternidade. E eu vou ganhar só o sorriso das damas. Espera aí, tem alguma coisa de errado, né? O que é importante realmente, né? E aqui, depois, ele não diz, né, essa frase aqui já agora, ele vai dizer mais para frente, mas eu quis colocar ela aqui porque aqui ela tem um sentido muito especial, né, no momento da conversão de Santo Inácio, que é a passagem do Evangelho onde Jesus vai dizer: do que vale ganhar o mundo todo se vier perder a sua alma. E é isso que tem que ficar também, que Santo Inácio nos ensina, de uma forma muito bonita. Né? Nós podemos ter tudo, mas o que é esse tudo neste mundo? Se nós viermos perder a nossa alma. E foi com essa frase que ele disse durante 3 anos a São Francisco Xavier. Né? Nós vamos falar mais para frente de São Francisco Xavier, mas ele vai dizer também, São Francisco Xavier, que era um homem vaidoso, orgulhoso, né? Era um homem bom, que já tinha virtudes, mas que ainda precisava de algo, que foi Santo Inácio que foi ajudá-lo. Né? Ele dizia isso muito para São Francisco Xavier, do que vale ganhar o mundo todo se vier perder a sua alma. Mas ao mesmo tempo que ele dizia isso, ele vai dizer também: o meu destino não é imitar esses heróis evangélicos. Incontestavelmente, nunca serei um santo. Ele olhava, via que era bonito, mas ele falava assim: isso não é para mim. Eu não vou conseguir viver tudo isso. Ou muitas vezes nós mesmos podemos olhar para a vida dos santos e dizer: é bonito, é legal, nossa, que bacana, mas eu não consigo. Né? Não que nós temos que invejar os santos, mas nós temos que olhar a vida dos santos e fazer o máximo, né, para chegar próximos desses grandes homens. Inácio, né, vai dizer, né, depois, mais para frente, que ele tinha perguntado muitas vezes a si mesmo, ao ler a vida dos santos, por que ele não procuraria imitá-los? Por que não podia fazer o que os santos puderam? Por que não procuraria com eles glorificar a Deus na terra, como eram imediatamente, com a esperança de ser um dia participante da sua glória no céu? Então ele se perguntava, né? Isso incomodava ali dentro dele, né? Por que eu não posso? Se os santos puderam, por que eu não posso? Né? Eu quero ser um dia participante da glória do céu. E isso tem que estar dentro de nós também, né? Buscar um dia estar na glória de Deus. É por isso que nós estamos aqui, né? Essa é a nossa finalidade, né? Nos encontrarmos um dia com Deus. É verdade também que esses bons sentimentos eram imediatamente abafados pelos sonhos de ambição e de vaidade, e que indo pouco a pouco, distendendo a perna, a esperança de não ficar coxo quando saísse do seu quarto o preocupava mais que tudo. Entretanto, lia e relia as grandes ações dos santos, e querendo a recordação delas, escrevia aquelas que mais o impressionavam. Então ali ainda estava tudo meio que misturado. Né? Inácio ainda não conseguia separar. Ele queria, mas ao mesmo tempo ele não queria. Ele queria o céu, mas ao mesmo tempo ele estava preocupado em sua perna sarar e ele não ficar um coxo. Né? Então era ainda uma grande mistura, né, de tudo isso dentro dele. Mas ele continua, né? Porque não hei de ter a coragem que tiveram os santos. Então, aquele homem corajoso que nós vimos que deixou fazer a cirurgia, cortar o seu osso, e ele viu tudo aquilo, agora ele se pergunta, por que eu não tenho a coragem que tiveram os santos? Olha só, esse homem tão corajoso, que deixou, né, fazer tudo isso, agora está se sentindo medroso. Né? Assim, perto dos santos eu sou medroso.
né? E isso incomodava, né, Inácio. Porque não hei de eu procurar a única glória que eles ambicionaram. Os santos quiseram o céu, quiseram nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a meta da vida deles. E agora Inácio está se perguntando, nossa, o que eu quero? Eu quero o céu ou eu quero, né, as belas palavras das pessoas, o orgulho de dizer que ele era uma pessoa corajosa, um guerreiro, um herói? Né? O que é melhor? Mas isso passa logo. A eternidade é para todo sempre. Né? E isso tudo ia mexendo com ele. Essa felicidade eterna conquistaram-na renunciando às grandezas, aos prazeres, às vaidades deste mundo, e calcando os pés para só viver da renúncia, da oração e da mortificação. Porque me parece tão estimável o que eles tanto desprezaram. Né? Então os santos desprezaram, né, as glórias desse mundo para ter as glórias de Deus, né, as glórias eternas, e desprezaram tudo aquilo que para Inácio era importante. Então Inácio tá, mas eu quero isso, e esses homens não estavam nem aí para isso. Não estavam nem aí para as glórias deste mundo. E eu estou preocupado com as glórias desse mundo. Tem alguma coisa de errado comigo. Né? O que está acontecendo? De que lado está a razão? Onde está a verdade? Eles só procuraram a glória da eternidade. Eu, ambicioso, a do tempo. De que lado está a sabedoria? Olha só, né? Ele já está preocupado aqui, que é verdade. Né? Onde está a sabedoria? Eu quero ter a sabedoria, né, desses grandes homens, desses grandes santos. E eu estou aqui preocupado com essas coisas terrenas, com as coisas deste mundo. Né? Então, nós vemos aqui que Deus está a todo momento ali falando com Inácio, né? Mexendo com a vida dele. Né? E esses livros que Inácio foi lendo, foi mostrando para ele que do que vale ganhar o mundo todo se vier perder a sua alma, do que vale ser rico, do que vale nascer de uma família rica, né? Do que vale das coisas desse mundo, de ter diplomas, do que ter o aplauso das pessoas desse mundo, né? Do que vale, o que vai adiantar isso perto da eternidade? Né? Então, Inácio ali já vai se preocupando realmente, né, com o verdadeiro sentido da vida dele. E ele continua dizendo: há evidentemente em mim, dizia ele, duas vontades opostas. Uma que me impele para o bem, e por ele a felicidade eterna, a outra que me impele para o mal, e por ele a eterna infelicidade. Então, estava o bem e o mal, né? Estava ali aquele conflito. E quando ele pensava nas coisas de Deus, ele ficava bem. Quando ele pensava nas coisas deste mundo, ele se sentia mal, né? Quando reflito largamente sobre as vantagens de uma vida penitente, como a dos santos, experimento uma tranquilidade, uma paz de espírito, uma doçura interior, que são desconhecidas e que o mundo não pode dar-me. Então, quando ele pensava nas coisas de Deus, ele sentia uma paz, uma tranquilidade. Já quando pensava nas coisas que anteriormente o satisfazia, aquilo o fazia mal, o fazia que ele não se sentia bem, não trazia paz para a vida dele. Quando ao contrário, me deixo arrastar pelo pesar e pelo desejo dos prazeres e da glória desta vida, fico com uma perturbação, uma inquietação, uma agitação que se assemelha a um remorso e me torna um desgraçado. É, pois, loucura hesitar no partido que devo tomar. Ele aqui já está prestes a tomar a sua decisão. Né? Então, é loucura não fazer o que esses homens fizeram. É loucura não buscar realmente a Deus. É uma loucura não ser de Deus. E nós estamos hoje num tempo de loucura, onde as pessoas não escolhem a Deus, que não, muitas vezes, têm a oportunidade de conhecer a verdade, outras pessoas nem tanto,
mas escolhem aos prazeres desse mundo, escolhem as glórias desse mundo, preferem a vaidade, o orgulho. É uma loucura não buscar a Deus. É uma loucura não buscar esse fim último, que é a salvação da nossa alma, que é Deus, que é o céu. É uma loucura não buscar a sabedoria que vem de Deus e que nós podemos só encontrar em Deus. Nós vamos ver que Inácio, depois dessa sua conversão, o quanto que esse homem vai se tornar sábio. E essa sabedoria só pode vir de Deus. Nós vamos ver as virtudes desse homem, as virtudes de Santo Inácio. E essas virtudes só podem ser quando nós estamos em Deus. E o mundo hoje prefere a loucura deste mundo, em vez de a verdade, que é buscar a Deus, buscar a verdade. Buscando a Deus, nós encontramos a verdade. Buscando a verdade, nós buscamos a Deus, porque é uma coisa só. Deus é a verdade, com V maiúsculo, que nós devemos buscar. E aqui Inácio toma a sua decisão. E ele vai dizer: farei o que fizeram os santos. Então Inácio se decidiu. Nesse momento, aqui da sua vida, da sua história, ele decidiu: eu vou fazer aquilo que fizeram os santos. Eu vou buscar a Deus. E é um convite, para cada um de nós nesse dia de hoje, que nós possamos também fazer como Santo Inácio e tomar essa decisão, se ainda não a tomamos, de fazer como ele, de buscar a Deus em todos os momentos de nossa vida. E assim, Inácio se torna um homem novo, ocupado de Deus e do desejo e da glória, do desejo de Deus de lhe agradar, de agradar a Deus. Dividia seu tempo entre as santas leituras, a oração, a meditação e a escrita. Olha só, aqui já no início da conversão de Santo Inácio nós vemos já tantas coisas importantes que já nos ensinam. Ele já começou a fazer a coisa certa, Ele procurava estar ocupado com as coisas de Deus. Lia, fazia santas leituras, orava, buscava Deus, meditava e escrevia aquilo que ele achava mais importante. Procurava trazer à memória todas as faltas da sua vida passada, suspirando pelo momento em que lhe fosse permitida espelhá-las pelos jejuns, vigílias, macerações e solidão. Então nós já vemos uma conversão profunda nesse grande homem, Ele já meditava, já via o tanto de erros, as vaidades, os orgulhos, e ele já não via a hora de poder fazer os seus jejuns. E quantos jejuns esse homem fez? As vigílias. Na próxima aula nós vamos ver a vigília das armas. É uma coisa belíssima desse encontro, de Santo Inácio com Nossa Senhora, que já tem nessa aula, nós vamos daqui a pouquinho falar desse encontro, mas dele realmente se entregando a Nossa Senhora, Então é coisa maravilhosa, E aí a sua família começou a estranhar, os assuntos, das conversações, Ali Inácio já tinha mudado, Ali Inácio, eles já percebiam, que tinha algo de extraordinário, nesse grande homem, E sabiam, seu irmão sabia, toda a sua família sabia que, nesse caráter enérgico, nessa fortaleza que esse homem tem, que nada poderia ser uma barreira, para que ele pudesse continuar a viver, aquilo que ele escolheu viver. Então, já a família dele ali já percebeu uma grande mudança em Inácio. Uma noite, sofrendo mais ainda que de ordinário pela necessidade imperiosa de abandonar tudo por Deus, então ele já estava sofrendo, que ele tinha necessidade de abandonar tudo por Deus.
Por isso que eu quis tratar aqui, né, trazendo detalhes da vida antes de Inácio, porque agora é fácil a gente entender, né, essa resolução, né, de Inácio, essa força de Inácio. É fácil da gente compreender por que ele já toma essa decisão e ele já quer viver para Deus, né? É um homem decidido, firme. E estando a sua perna já fortificada para lhe permitir a execução dos seus projetos, prostrou-se diante de uma imagem da Santíssima Virgem, pediu-lhe que aceitasse o compromisso que ele tomava a seus pés, de só viver para a glória do seu divino Filho, e jurou-lhe, na sua linguagem de guerreiro, ser fiel à sua bandeira, não servir senão na sua milícia e sob suas ordens, e ser do filho e da mãe, da vida e da morte. Lembramos que ele tinha um grande apreço por uma princesa e trazia as suas cores para honrá-la. A partir de agora, ele só honra a Mãe de Deus, a Santíssima Virgem. É essa senhora que ele quer trazer, essa bandeira, a bandeira de Nossa Senhora, as cores de Nossa Senhora, as virtudes de Nossa Senhora. Olha só que coisa mais linda, ele entendeu. Ele entendeu a importância de Nossa Senhora na nossa vida. Né? Então nós também precisamos entender isso e pedir, né, que Nossa Senhora esteja sempre conosco. E olha só que coisa mais bela, já no início da conversão, ele já se entregou a Nossa Senhora. E nós podemos ver na vida de tantos e tantos santos, né, que Nossa Senhora é aquela mãe, mestra, educadora, formadora de santos, molde de santos. Né? Então nós devemos também, assim como todos os santos, nos aproximar, estar próximos, pedir que Nossa Senhora esteja conosco em todos os momentos de nossa vida. E olha só, no mesmo instante, um estrondo semelhante a uma forte detonação faz-se ouvir no interior do castelo e o abala até os alicerces. Então, essa entrega foi tão forte, tão verdadeira, que estremeceu aquele lugar. Né? Nossa Senhora já estava ali, junto dele. Em uma outra noite, quando Inácio estava em oração, a Santíssima Virgem apareceu-lhe, rodeada de brilhante luz, trazendo Jesus menino nos braços. Não lhe falou, mas a sua celestial presença inundou-lhe a alma de inefável consolação, e pareceu-lhe que a graça o purificava inteiramente, que tudo lhe foi renovado. A partir daquele momento, ficou livre de toda tentação, de todo pensamento contrário à virtude da pureza. Então, Nossa Senhora não precisou falar nada, né? Mas olha só como a presença firme, né, de Nossa Senhora na vida desse grande homem, né? E na vida de todos nós, né? E a partir daquele momento, ele ficou livre de toda tentação, de todo pensamento contrário à virtude da pureza. Olha só que coisa mais linda. Nossa Senhora, a pura, sempre virgem, aparece a Santo Inácio, e ele que sofria tanto, né, de todas essas coisas, ali já estava livre, né, de todas as tentações. Aí seu irmão, Santo Inácio, ali já quer sair, quer ir embora. Né, e sua família, seu irmão, percebe tudo isso e vai até ele, tenta persuadi-lo para que ele não fosse, para que ele pensasse melhor nessa nova vida que ele queria tomar. Mas como nós sabemos, Inácio era um homem resoluto, de resolução, firmeza. Né? E apesar de várias e várias tentativas, né, do irmão para afastá-lo de seguir esse novo caminho, ele, né, decide que vai embora. Né, vai primeiro até a casa do seu tio, o Manrique, o vice-rei, aquele que ele batalhou, né, algumas vezes, e o seu irmão também, né, o acompanha, e então ele sai da sua casa. Então ele abandona para sempre aquela casa de riquezas, né, aquela casa tão opulenta, tão cheia de glamour,
né? Vamos dizer assim, e vai embora. E não leva mais nada que os seus manuscritos, seus escritos, né? Não pega nem a bolsa. Ele vai embora. Assim, agora, né, eu sou de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que eles são, né, aquilo que eu preciso. Aí ele manda fazer uma imagem da Santíssima Virgem, que trará sempre consigo, porque ela será agora sua única Senhora. Então, encerrando essa aula, que nós possamos também, assim como Inácio, né, que teve a importância de Nossa Senhora na sua conversão, que se nós tenhamos dificuldades, que nós peçamos auxílio à Nossa Senhora, né, ela que é nossa mãe, nossa mestra, nossa educadora, que ela cuide, né, de cada um de nós, assim como ela cuidou de tantos e tantos, de todos os santos, que nós possamos, né, pedir a graça, né, de estarmos sempre juntos com Nossa Senhora e com nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, né, por nos acompanhar, né, mais essa aula, que peçamos a intercessão de Nossa Senhora, de Santo Inácio, para que tenhamos a firmeza, assim como Santo Inácio teve, de tomar uma decisão e seguir firme nela, que nós possamos também tomar uma decisão. Eu quero seguir o caminho de Deus, né? Eu quero ser de Deus, eu quero buscar a verdade e ter essa resolução firme. Amém? Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.